Bom, falamos até agora de trabalho, relacionamos o trabalho com a energia eletrostática. Vamos então ao objeto de estudo da nossa aula, que é o potencial eletrostático. Vimos que, associado à força eletrostática entre duas cargas, nós podemos ter uma energia potencial, U de R, que é proporcional. Temos aqui o 1 sobre 4 π ε0, que necessitamos carregar no Sistema Internacional de Unidades. Essa energia potencial é proporcional ao produto entre as duas cargas e inversamente proporcional agora à distância de separação entre elas. E sabemos que, dada a energia potencial, nós podemos obter a força referente a essa energia potencial simplesmente tomando o gradiente da energia potencial, só que nós tomamos o negativo do gradiente. Lembrando, essa expressão é válida apenas para forças conservativas, pois somente neste caso que nós podemos definir uma função energia potencial. Isso significa que, uma vez que nós conhecemos a energia potencial, nós podemos obter a força. E é extremamente vantajoso nós lidarmos com a energia potencial em lugar da força, porque energia potencial é um escalar. Nós não precisamos nos preocupar em analisar componentes, fazer projeções dessas componentes, ver se alguma componente dessa força se anula. Da mesma forma que quando nós tínhamos a força eletrostática, nós definimos uma grandeza chamada campo elétrico como sendo simplesmente o limite de uma certa carga tendendo a zero, que nós chamamos de carga de prova, dessa força eletrostática sobre a carga. Eu tenho uma análise, já fiz uma análise do que significa esse limite de Q tendendo a zero, do que significa falarmos em carga de prova nas aulas presenciais e também isso está presente nas minhas anotações de aula que estão disponíveis no Moodle. Então, fazendo esse mesmo raciocínio, nós vamos definir um potencial eletrostático a partir da energia potencial. Isto é simplesmente chamar esse potencial eletrostático de V de R, que será simplesmente o limite de uma certa carga de prova, tendendo a zero, da energia potencial, U de R, sobre esta carga. Definimos uma nova grandeza física, vamos falar das unidades desta grandeza, sempre tendo em vista o nosso Sistema Internacional de Unidades, o metro quilograma segundo MKS. A unidade de V é energia sobre carga. No MKS, a unidade de energia, nós já vimos que é o Joule, e a unidade de carga é o Coulomb. Nós definimos Joule por Coulomb como sendo o Volt, em homenagem ao Alessandro Volta. E da mesma forma que, dado a energia potencial, nós podemos obter a força tomando o negativo do gradiente. Então, se nós temos o nosso potencial tomando o negativo de seu gradiente, nós obtemos o campo elétrico. Lembramos que o gradiente é uma derivada espacial. Então, desse lado aqui eu tenho potencial sobre comprimento, espaço. Então, vamos analisar novamente as unidades de campo elétrico. Então, unidade de campo elétrico, estamos vendo aqui que é potencial
sobre comprimento, ou seja, nós temos nesse caso unidade de potencial, acabamos de definir como sendo volt, comprimento no MKS é medido em metros. Então, nós temos que o campo elétrico pode ser dado no MKS em termos de volt por metro, que é totalmente equivalente à primeira unidade de campo elétrico que nós definimos, que é o Newton por Coulomb. A grande vantagem, como nós vimos, de termos definido o potencial, que é um escalar, é que a partir dele, se nós temos uma distribuição finita de cargas e queremos obter o campo elétrico, podemos primeiro calcular o potencial, que é um escalar. Nós não temos os problemas de analisar componentes vetoriais e depois simplesmente tomamos o gradiente desta função escalar e obtemos o campo elétrico. Para uma carga pontual, ou seja, quando as suas dimensões são desprezíveis com relação à escala de comprimento que nós estamos analisando o problema, nós temos simplesmente que V, o potencial, a uma dada distância, é igual a 1 sobre 4π ε0 carga sobre a distância em que estamos a partir desta carga. Quando nós analisamos distribuições de cargas elétricas e queríamos calcular o campo elétrico, o que nós fizemos? Nós primeiro dividimos essa distribuição contínua de cargas em pequenos incrementos de carga, calculamos o campo elétrico desse pequeno incremento de carga até o ponto, analisamos as componentes, vimos se alguma consideração de simetria se aplicava para que alguma componente se anulasse, e então somávamos o campo elétrico de todos os elementos infinitesimais referentes a essa distribuição contínua de cargas. Se nós temos aqui uma distribuição finita e contínua de cargas, nós vamos adotar basicamente o mesmo raciocínio que aplicamos no cálculo do campo elétrico. Então, se você entendeu como se calcula no campo elétrico uma distribuição contínua de cargas, você não terá dificuldade alguma em calcular o potencial elétrico. Nós vamos fazer uma divisão em elementos infinitesimais de carga. Aqui ficou um pouco espremido a minha letra. Faremos o cálculo do potencial de cada elemento, escrever na outra linha para não ter esse problema novamente. E faremos uma soma sobre toda a distribuição, que é a nossa integral. Então aqui não há muito segredo. Mas aqui eu falei que nós temos uma distribuição finita de cargas. E se nós tivermos uma distribuição infinita e também contínua, nós podemos aplicar este mesmo raciocínio? No campo elétrico, como nós vimos já em diversos exemplos, não fazia diferença se nós tínhamos uma distribuição finita ou uma distribuição infinita. Porém, quando nós formos calcular o potencial elétrico, nós não podemos aplicar esse raciocínio. Há uma diferença aqui com relação ao campo elétrico. Nós vamos ter de partir do campo elétrico previamente conhecido e tomar a integral de caminho. Então nós definimos aqui a função energia potencial V de R em termos de uma diferença de potencial V de R0. Temos que isso é igual ao negativo da integral de caminho de R0 até R do produto escalar do campo elétrico pelo elemento de caminho. Por que essa diferença entre uma distribuição finita e uma distribuição infinita no caso do potencial elétrico? Bom, nós vimos que o potencial elétrico está associado à quantidade de energia que eu gasto para construir essa distribuição de cargas. Ou seja, estou trazendo cargas de uma dada posição inicial até uma distribuição finita em uma dada posição R, da qual estou interessado. Por isso, se nós temos uma distribuição infinita de cargas, a energia necessária para formar essa distribuição será também infinita. Logo, as integrais irão divergir. Por isso que nós necessitamos, no caso de distribuições infinitas de cargas, considerar
partir de um campo elétrico previamente conhecido, onde no cálculo do campo elétrico nós não temos esse problema.